abram as suas Bíblias para começarmos na passagem que está em Gênesis, no capítulo de número 3. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para lermos a palavra do Senhor. Nós vamos nos concentrar hoje pela manhã, basicamente em duas passagens. Essa é a primeira, e depois nós vamos para uma outra passagem de Gênesis. Mas eu quero, a princípio, que nós leiamos exatamente a fundação da primeira família, que é produto da intervenção de Deus. Então, Gênesis capítulo 2, precisamente, nós vamos ler aqui o verso de número 24. Os irmãos estão prontos? Amém? Vamos ler então? Por favor, missionária Shirley, para mim aqui, para nós, por favor. A palavra de Deus diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós já oramos, então o Senhor nos abençoe nessa manhã. Você vai ficar com essa passagem aberta. A gente começar então a pensar exatamente no modo como inicia o primeiro casal, o primeiro casamento e a primeira família. A gente precisa começar admitindo, irmãos, que o namoro é uma prática cultural nossa aqui do Ocidente, que, aos moldes como ele ocorre, é até uma prática um tanto quanto recente. Os mais antigos aqui devem lembrar que, mesmo aqui no Brasil, sobretudo no interior, no sertão, era um hábito que os pais, muitas vezes, já fizessem acordo de relacionamento entre colegas para que os seus filhos um dia pudessem contrair núpcias, né? Nós conhecemos famílias no sertão, inclusive nós temos um caso na nossa família que foi exatamente assim. É verdade. E desde o ventre materno já estavam prometidos, né? E ali disseram, se for menina, vai casar com meu filho que já tinha ali uns 2 anos de idade, né? Então, isso é uma prática que remonta, assim, 60, 70 anos no sertão paraibano, e isso ainda existia muito fortemente. No Oriente, ainda mais. A prática do povo judeu, por muito tempo, se deu exatamente nessa perspectiva de que a aliança do relacionamento se dava, de alguma forma, com a intervenção dos pais na escolha dos filhos. Evidentemente, isso não significa dizer que esse é o melhor modelo, e nem muito menos a palavra de Deus ordena que seja assim. Agora, a grande questão que a gente precisa parar para pensar aqui nessa manhã, sobretudo nós que somos pais, que teremos filhos, temos filhos e os que um dia terão filhos, e vocês que são jovens, que estão aqui, que querem, quem sabe, construir uma família, querem casar, exatamente pensando acerca do modo como que, uma vez que nós escolhemos alguém, temos a liberdade de escolher alguém, para com essa pessoa construir família, como é que nós devemos desenvolver esse relacionamento inicial que antecede ao casamento. Exatamente porque, ainda que nós não tenhamos a prática do namoro na Bíblia, não há esse modelo na Bíblia, você não vai encontrar nenhum casal na Bíblia que namorou, digamos assim, aos moldes como nós namoramos hoje em dia, para depois casar. Mas é claro que a Bíblia Sagrada estabelece alguns princípios que devem nortear as nossas escolhas, inclusive do ponto de vista do casamento, inclusive do ponto de vista da família. E é muito importante que nós façamos isso, porque nós vivemos uma época, meus irmãos, em que os padrões foram completamente destruídos. Em que, aliás, a maior parte das pessoas, dos jovens, nem mais pensam em se casar. Em que muitos dos jovens nem mais pensam em ter filhos. E que cada vez mais as pessoas têm relacionamentos que são artificiais, que são passageiros, que são superficiais, que são momentâneos. Eles não namoram mais, eles não pensam na perspectiva de noivar, eles não pensam na perspectiva de casar. Quando um jovem cristão me procura como pastor, com interesse de casar, muitas vezes esse jovem já foi profundamente criticado no seio da própria família, muitas vezes no seio da universidade, dos colegas, porque aqueles chegam e dizem assim, puxa vida, tu vai se casar assim, tão novo, o rapaz já está completando 30 anos de idade, e de repente alguém pensa, você tão novo vai casar, podia aproveitar um pouco mais a vida, rapaz.
E por essa razão nós precisamos nos voltar para perceber como que a Bíblia pode nos instruir, a nós que de repente somos cristãos, a trilharmos o relacionamento que antecede ao casamento, de tal modo que nos permita termos então um casamento frutífero e abençoado na presença de Deus. Eu penso, sem dúvida nenhuma, irmãos, que a Bíblia Sagrada nos dá norte acerca dessas questões. Eu estava lendo, uma época dessa, o livro de Deuteronômio, no capítulo 20, e eu li uma passagem assim, que me fez perceber com clareza o quanto que Deus leva a sério o compromisso que um rapaz, ou que uma moça estabelece com o seu namorado ou com a sua namorada. Quando um rapaz cristão, ou não, ele se depara com uma moça, estabelece um vínculo de namoro com ela, de noivado com ela, esse compromisso que antecede ao casamento, ele é profundamente valorizado por Deus, quando, por exemplo, lá em Deuteronômio, nas leis que prescreviam os princípios que deveriam nortear a guerra, Deus dizia assim, preste atenção, Deuteronômio 20, verso 7. Há alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher? Veja a pergunta. O rapaz estava comprometido para casar com uma mulher, com uma jovem, mas não havia ainda se casado. Eles tinham um elo, tinham um compromisso de que queriam se casar. E, de repente, eclodia uma guerra. E olha o que o texto dizia. Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. O que é que Deus estava exatamente prescrevendo com isso aqui? Ele estava claramente dizendo que se um jovem se comprometeu com uma moça, criou expectativas de nutrir, digamos assim, um relacionamento duradouro do casamento com ela, mesmo na cultura em que os pais muitas vezes faziam as escolhas, em que os pais preparavam o clima de encantamento entre os jovens para que eles se casassem, para que eles se apaixonassem, mesmo nessa cultura, Deus dizia que aquele rapaz não poderia ir à guerra, porque ele criou uma expectativa em relação àquela moça, e aquela moça criou uma expectativa em relação a ele. Com isto aqui, fica claro, meus irmãos, que o compromisso de um homem com uma mulher, mesmo antes de casar, já é, digamos assim, enaltecido por Deus. Já é, de alguma forma, valorizado por Deus. De modo que um rapaz cristão que começa a namorar com uma moça, nunca deveria ver esse relacionamento como não sendo, digamos assim, importante aos olhos de Deus. Como que fosse algo que facilmente pudesse ser dissolvido. Já percebeu que hoje em dia as pessoas acabam tudo pelo WhatsApp? Incrível. Semana passada um rapaz mandou uma mensagem para mim pelo telefone. Pastor, eu estou informando ao senhor que estou saindo da igreja, vou congregar em outra igreja. Eu disse, meu irmão, nós precisamos sentar para conversar pessoalmente. Não se sai de uma igreja como quem troca de roupa. Semelhantemente, não se acaba um relacionamento como quem troca de roupa. Um rapaz que se diz cristão nunca deveria alimentar relacionamentos superficiais com uma moça quando ele cria expectativa de alguma forma de criar algo duradouro com ela, mesmo que ele seja bem jovem, mesmo que ele não tenha ainda condições de casar. No dia que ele procura essa moça e pede para namorar com ela, procura os pais dela para namorar com ela e passam a construir um relacionamento, eles não deveriam ver isso como sendo algo que pode ser encerrado pelo telefone. Simplesmente pode ser produto de traição. O rapaz namora com a moça e de repente trai ela com outra pessoa. Deus já vê essa expectativa do casamento como sendo algo importante que deve ser levado a sério também. E por essa razão, jovens cristãos não deveriam ficar é aquele termo que para nós os mais antigos não fazia parte do nosso vocabulário, mas é o tipo de relacionamento artificial, focado no prazer, pelo prazer, em que os jovens, ou quem sabe até adultos, nutrem o prazer do corpo do outro sem o compromisso exatamente, sem a intenção exata de poder um dia casar. Esse tipo de relacionamento não faz parte da cultura da Escritura. Equivale, do ponto de vista da Bíblia, irmãos, àquilo que a palavra de Deus chama de prostituição. Porque a prostituição
é exatamente o ato, na Bíblia, pelo menos a definição bíblica de prostituição, é o ato de um homem se relacionar com uma mulher sexualmente sem a intenção de casar com ela, sem a intenção de ser uma só carne com ela. Então, quando um rapaz ou uma moça fica com uma outra moça, o rapaz fica com uma moça fica com um rapaz, sem o compromisso, de repente, de criar expectativas para o casamento, ele está estabelecendo um tipo de relacionamento que não faz parte do modelo da palavra de Deus. E para isso nós precisamos nos voltar, para entendermos então isso, a gente precisa se voltar para esse texto que nós lemos aqui no começo da nossa fala. Gênesis capítulo 2, verso 20, para mim, é a melhor definição de casamento na Bíblia Sagrada. É o segundo relato da criação. Em Gênesis, você há de convir que nós temos dois relatos. A gente tem um relato que põe as coisas em ordem. Deus faz tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. E nós temos o capítulo 2 que tem um segundo relato em que Moisés, inspirado pelo Eterno, ele descreve o que aconteceu especificamente no 6º dia, quando Deus fez o homem. E como Deus fez a mulher. Portanto, como Deus fez o casamento. E o texto nos diz que o Senhor Deus fez todas as coisas, e fez todos os animais, e cada animal tinha uma pareia, para o macho havia fêmea, mas o texto diz que para o homem não se havia auxiliadora que lhe fosse idônea, portanto o homem estava só. E Deus disse, é o único momento na narrativa da criação em que Deus diz, não é bom, porque até então tudo que Deus faz, Ele diz, eis que isso é bom. De repente Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí o relato nos diz que Deus deu um profundo sono a Adão. Adão dormiu. Deus anestesiou Adão. E enquanto Adão dorme, Deus tira-lhe uma costela. E dessa costela faz então uma bela mulher. O homem tinha sido feito, de acordo com esse mesmo relato, do pó da terra, do barro. Deus pôs a mão na massa, diferentemente de todas as outras criações, em que ele dizia, haja, faça-se. De repente ele diz, ele toma o barro, ele constrói um boneco, sopra nas narinas do homem, e o homem passa a ser um ser vivente. E inclusive esse relato já mostra que nós humanos somos dotados do elemento físico, do corpo, do barro, e ao mesmo tempo somos dotados de um elemento espiritual, porque Deus sopra nas narinas do homem, ele passa a ser um ser vivente, mas esse ser não está completo. E Deus então, para fazer algo igual ao homem, faz com que ele durma e tira-lhe uma costela. Enquanto o homem dorme, Deus traz para ele uma mulher para que seja sua auxiliadora. Eu sempre gosto de pensar que esse tempo de sono, irmãos, ele pode representar muito bem o tempo de espera. A gente espera encontrar alguém. Um momento na nossa vida em que a gente, de fato, espera encontrar alguém que complete esse vazio dessa costela que falta, por favor. E eu interrompi ele agora para dar um exemplo bem prático, tomando como exemplo a minha experiência pessoal, né? Me converti aos 13, 14 anos. E claro que a gente hoje, maduros assim como somos, achamos que 13, 14 anos é muito cedo para alguém namorar. Só que o adolescente às vezes não percebe dessa maneira, né? E, querendo ou não, acaba só vendo coraçõezinhos na sua frente, como nos desenhos animados. Tem aquela expectativa de achar, de encontrar uma pessoa que lhe corresponda, que você ama e tudo mais. Então, lá, meus 13 anos de idade, me converti e escutei as palestras e como elas são importantes na igreja, como é importante essa instrução que a gente dá para os nossos jovens, que a gente orienta falando sobre a vontade soberana de Deus, falando sobre a soberania, que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, portanto, ninguém precisa se desesperar. Deus tem um plano para a sua vida. E ouvindo tais palestras, eu disse, já que... E eu escutei o pastor Cláudio, que era de Guarabira, não é? Há muito tempo atrás. E aí o pastor Cláudio deu uma palestra e ele disse assim, jovem, você não é uma maçaneta para que todo mundo passe a mão em você. E falando de uma forma assim, bem divertida, você também não é um parque de diversão para servir de entretenimento para alguém. Ele falando para todos, jovens, né? Homens, mulheres, e falando sobre a importância de você
ter um relacionamento saudável, pautado nas Escrituras, um namoro conforme Deus estabeleceu para nós, né? Ou seja, o sexo e qualquer outro toque físico fica para o casamento. E durante o namoro deve ter um namoro pautado nas Escrituras, em que há espaço para a leitura da palavra de Deus, espaço para a oração, o espaço para se conhecer, que isso é extremamente importante, para você ver se você vai aturar essa pessoa aí para o resto da sua vida. Né? Então, tudo isso é muito importante. É importante que haja clareza também nesse relacionamento, que fale sobre sonhos, que fale sobre projetos pessoais. E, em meio a tudo isso, eu estabeleci, lógico, no meu coração, como cristã, eu disse, só vou namorar com uma pessoa que eu sinta que seja da vontade de Deus para mim. Só vou namorar com alguém que seja para casar. E então fiquei esperando. E aí por isso que eu interrompi ele nesse momento aqui da espera. Né? Esse momento em que Adão ficou ali dormindo à espera da sua auxiliadora. E lembrei desse momento, né, em que eu estava ali esperando, e nessa minha ingenuidade, né, de nova convertida, tudo mais, fazia como muitos fazem no auge do seu desespero, né? Pega a Bíblia e abre em qualquer lugar para ver se Deus fala ali, porque foram surgindo, né, no meio de uma igreja enorme, cheio de rapazes e moças. De vez em quando eu esbarrava o olho em um, né? Ó, a cara já não ficou boa. Esbarrava o olho e dizia assim, será que é a vontade de Deus? E eu ficava orando, né, por isso. Senhor, se for da tua vontade, que permaneça em meu coração. Se não, tira esse sentimento. E Deus só ia tirando. E em relação a abrir a Bíblia, é interessante. Eu tentava, claro, eu não estou instruindo aqui que ninguém faça isso, pelo amor de Deus, não será produtivo. Mas foi bem interessante que, pela misericórdia de Deus, eu sempre abri em Cantares. E num texto que dizia assim, não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. E eu dizia, ai, não é a vontade de Deus. E ficou naquele negócio durante muitos anos. Então, nós só viemos, de fato, a namorar quando tínhamos 19 anos de idade. E aí foi o meu primeiro namorado, depois de me converti. E então foi meu primeiro namorado aos 19 anos. Esse tempo de sono de Adão me lembra exatamente aquela passagem de Provérbios 19, verso 14, que antes de namorar eu meditava muito nessa passagem. Diz assim, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Então, enquanto Adão dorme, Deus prepara-lhe uma esposa, que é feita da costela. É Deus quem tem a iniciativa. O casamento é uma construção divina, é um projeto de Deus. E a ideia de fazer da costela constrói, de fato, o conceito de que a mulher completa o homem completa a mulher. A mulher foi feita do homem, é igual ao homem, é dotada da imagem de Deus que o homem tem. E, por sua vez, já justifica o fato de que um homem sozinho, ele está incompleto, a não ser que ele seja dotado daquilo que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, considera, na sua carta aos Coríntios, como um dom. Capacidade de um homem ou de uma mulher estar só, como Paulo fala de si no capítulo 7 de Coríntios. Isso é um dom de Deus. Nem todas as pessoas nascem para isso. A maior parte das pessoas, elas são criadas por Deus e necessitam de uma pareia, necessitam de estar ao lado de alguém que lhe seja idôneo. E essa passagem, então, como eu disse há pouco, ela define claramente casamento a partir de 3 ideias que são essenciais e são estabelecidos pelos verbos que o apóstolo, que Moisés usa aqui. Na verdade, quem fala isso aqui é Deus, depois que faz o homem e a mulher. Veja que o texto diz, por isso, logo depois da criação. Essa locução conclusiva aqui é a conclusão do relato do casamento. Por causa disso, porque Deus fez homem e mulher, o Senhor Deus diz assim, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Veja, 3 verbos que aparecem aqui que definem absolutamente o casamento. O que é o casamento?
Aqui está claro, Jesus cita essa passagem no Novo Testamento e ele diz: não ouvistes que Deus disse, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. O que é o casamento? Deixar, unir, se tornar uma carne, se encarnar. Esses 3 verbos aqui definem o casamento. Deixar estabelece exatamente o conceito de que o casamento cria uma noção de independência dos pais. No dia em que eu me casei com Shirley, eu saí da casa da minha mãe, já não tinha pai, meu pai tinha falecido. Shirley saiu da casa dos pais dela e nós construímos um relacionamento de independência dos nossos pais. Obviamente, isso não significa dizer que nós desprezamos nossos pais, nós esquecemos deles. Mas a partir de então, nós construímos um novo núcleo familiar. E esse deixar aqui é um deixar geográfico, tem de sair de casa mesmo. O ideal é sair de casa e ir para um outro espaço, para que os dois possam conviver, construir um relacionamento que, a princípio, experimenta conflitos, que constrói maturidade pelas crises pelas quais o relacionamento passa, e em que há também a liberdade de construir um amor, digamos assim, de convivência saudável. Então, deixar geográfico, deixar financeiro, tem que deixar a dependência financeira dos pais. Por isso, antes de casar, é preciso construir a possibilidade de poder se sustentar. Um deixar emocional. Eu não posso estar indo para a casa da minha mãe chorar os conflitos que eu tenho com o Chile constantemente, porque ao passo de que eu me chateio com o Chile, chego lá e conto para a minha mãe, depois eu me reconcilio com o Chile e a gente faz amor, fica tudo muito bem, mas minha mãe fica com um conceito que outrora eu cheguei lá e contei para ela acerca do conflito que tive com o Chile. Então, esse deixar é exatamente um deixar geográfico, um deixar financeiro, um deixar emocional. Mas depois diz o texto: unir-se-á a sua mulher. Casamento é uma união pública. Não é feito no secreto, no oculto, na intimidade. Essa união aqui é um ato público em que eu cheguei para os pais de Chile e disse: olha, eu quero casar com a sua filha, nós vamos construir família, eu queria pedir a sua bênção para que a gente possa então começar o nosso relacionamento, eu e o Shirley. E, semelhantemente, minha mãe sabe, e nós fazemos um ato público, de alguma forma, por mais simples que isso seja feito, se não pode ser feito na igreja, quem sabe num ambiente outro em que as pessoas sabem disso. É um ato público em que nós estamos construindo agora, diante de todos, um relacionamento a dois, pautado no amor e no interesse de ficarmos juntos e construirmos uma família com filhos, se Deus assim o quiser. Mas, além disso, o texto diz: tornam-se os dois uma só carne. O casamento é o espaço apropriado para a intimidade sexual. Tornar-se uma só carne aqui é uma descrição clara do que acontece na intimidade sexual. No momento da intimidade do homem com a mulher, casados assim, eles se tornam, de fato, uma só carne diante de Deus. Eles consumam o casamento e se tornam uma só carne diante de Deus. Por isso que Paulo, no Novo Testamento, diz que o homem que se deita com a mulher, que não é sua esposa, que se deita com uma prostituta, é essa expressão que Paulo usa, ele se torna uma só carne com ela. E, portanto, essa relação ela é pecaminosa porque ela não é realizada sob a intenção do casamento, sob a intenção de um ato de amor duradouro e permanente. Então, aqui nós estamos, meus irmãos, diante de uma descrição clara do que é o casamento. Mas a partir disso aqui, eu queria que nós agora nos voltássemos para uma segunda passagem que mostra para nós lições desses pilares que devem nortear um casamento que se relaciona com Deus, que devem, digamos assim, direcionar aqueles que não são casados e querem se casar, ou aqueles que, sendo casados, têm filhos e querem ensiná-los como encontrar alguém segundo a vontade de Deus. Vamos encontrar uma passagem que mostra um relacionamento em construção. Um relacionamento que está com a expectativa do casamento e que culmine no casamento. Eu queria que você passasse algumas páginas e nós vamos nos voltar para Gênesis, capítulo 24. Bem, irmãos, aqui no capítulo 24 de Gênesis, vemos Abraão providenciando uma esposa para o seu filho. Sara já havia morrido, e ele começa então a projetar, sabe que está muito velho, e precisa então casar ali Isaac.
E ele não queria casar Isaac com qualquer moça, mas queria casar Isaac com alguém que fosse da sua família, alguém que fosse um parente seu, da sua parentela. E então ele dá uma incumbência a um dos seus servos mais antigos. E olha o que diz o texto aqui em Gênesis 24, do versículo 7 a 8. Diz assim: O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo a todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E percebam, irmãos, Abraão ele mandou o servo de maior confiança dele. Houve aqui um juramento de que ele faria conforme prometido a Abraão. E percebam então nesse primeiro versículo, nesses primeiros versículos lidos, o compromisso que Abraão tinha com Deus, o compromisso com aquela aliança estabelecida. Para todos aqueles que já conhecem a história de Abraão, sabem que Abraão ele morava em Ur dos Caldeus e Deus o chamou de lá. E disse que ele saísse do meio da sua terra, da sua parentela, que Deus iria dar a ele uma terra prometida. E faria dele um grande povo, uma nação numerosa, não é? Com muitos descendentes, daria a ele muitos descendentes e faria dele uma nação. Então, Abraão, ele tem essa promessa de Deus, ele creu nessa promessa e assim já tinha seguido, tinha tido filho, que é Isaac, já tinha tido muitas experiências riquíssimas com Deus. E nesse momento de velhice, ele ainda continua com esse propósito. Ele sabia que Deus tinha algo para ele. Ainda não estava concretizado plenamente, né? O Estado de Israel, a nação de Israel não estava concretizada, mas ele sabia que Deus iria cumprir. E ele queria manter-se fiel a esse compromisso. Então, uma das primeiras lições que a gente tira aqui desse texto é que nós precisamos ter esse compromisso do pacto que nós temos com Deus. No caso de Abraão, ele tinha esse pacto de que Deus daria a ele uma nação, de que ele foi chamado por Deus para ser pai de uma numerosa nação e que Deus iria cumprir tudo isso. Nós, cristãos, hoje, temos o compromisso de termos uma vida santa. Temos uma vida pautada nas Escrituras. Temos o compromisso de glorificar o nome do Senhor. E nós não devemos nos esquecer desse compromisso que temos com o Senhor. Mas ainda voltando aqui para o texto, é muito relevante a gente perceber que o servo foi até a cidade e no caminho, perceba, Abraão ele tinha uma vida com Deus, de modo a impactar os seus servos, impactar aqueles que estavam à sua volta. E é muito interessante a gente ver que quando ele chega na cidade e ele senta próximo ali ao poço, ele diz bem assim, o texto diz assim. Verso 11. Isso, diz assim: fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço d'água à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. E Rebeca aparece, e o texto descreve que ela é uma moça muito formosa. E Rebeca chega ali e ele fala do jeito como propôs ao Senhor, como orou ao Senhor.
E logo em seguida, Rebeca responde, de acordo com a oração dele, que daria não só a ele, mas a todos os camelos. Ele tinha levado 10 camelos numa viagem longa, não seria poucas vezes que ela desceria, que ela encheria o seu cântaro de água. Teria que ser também uma mulher muito disposta e nada preguiçosa, porque para dar água, para saciar todos os camelos, ele e toda a comitiva que estava com ele, tinha também que ser uma pessoa disposta. Isso já nos ensina muita coisa, né? Bem, então mostra também nesse texto a confiança em Deus. Abraão, ele tinha uma vida com Deus que impactava os seus servos. Aquele servo presenciou muitos milagres de Deus na vida de Abraão, as ações de Deus grandiosas na vida de Abraão. E quando ele ora ali pedindo a Deus, ele sabe que o Deus do seu Senhor Abraão é o Deus que vê todas as coisas, é o Deus soberano, é aquele em quem a gente pode confiar. E aí Deus responde aqui a oração desse servo, e vou abrir um espaço, o Heber está balançando muito a cabeça, acho que ele quer falar alguma coisa. Eu queria exatamente enfatizar esses dois pilares aqui que a missionária Shirley falou. Primeiro, o compromisso que Abraão tem com o pacto, irmãos. Quando Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus tirou Abraão daquele ambiente, para Abraão não voltar para lá. E Abraão está ciente disso. Inclusive, vocês devem ter lido aqui, devem ter percebido, que Eliezer chega a dizer assim, se a mulher não quiser me acompanhar, eu posso levar Isaac lá? E Abraão diz, de modo nenhum. Porque ele sabe que Deus o tirou de Ur dos Caldeus. Então, um jovem cristão que pretende ter um casamento cristão, ele tem que estar ciente disso claramente. Precisa estar ciente de que eu tenho um pacto com Deus. O jovem cristão não deveria entrar em julgo desigual. Às vezes, se constrói um relacionamento de namoro com uma pessoa que todos os sinais ali estão perceptíveis de que há incompatibilidade. A incompatibilidade de fé, a incompatibilidade de interesses, de sonhos. Não há acordo. Eu lembro quando eu estava no seminário, irmãos, pasmem, teve um colega que namorava com uma moça, e eles namorando trocavam tapas. Você acha que um relacionamento desse tem condições de se perpetuar? Se no namoro acontece isso? Então é muito importante que você, como um cristão, como um crente, perceba logo exatamente isso. Assim, olha, eu quero encontrar alguém que ande com Deus como eu. Alguém que se relaciona com Cristo, que tem a mesma fé em Cristo que eu tenho. Que quando nós tivermos filhos, que nós possamos oferecer a mesma educação cristã aos nossos filhos. Nós precisamos definir isso quando namoramos já. E quando namoramos, esse pacto tem que ficar visível no namoro. Então, por exemplo, eu lembro que antes de namorar com Sheila, eu namorei com outras moças. E eu namorei com a intenção de que, se Deus quisesse, se fosse a vontade de Deus, pelo menos quando eu me converti, essa era a minha convicção, que se Deus quisesse, nós nos casaríamos. E alguém já disse que no namoro a gente deve abrir bem os olhos para ver os defeitos daquela com quem a gente namora, ou daquele, no caso das irmãs, com quem namoram. E eu procurava saber exatamente se eu conseguiria suportar os defeitos daquela pessoa, as fragilidades que ela tinha, porque todos nós temos defeitos e fragilidades. É verdade. E eu também tinha isso tão claro em minha mente de que casando eu queria, lógico, todo mundo quer, né, ao casar, que dure, que seja durável, que seja até a morte ou a vinda de Cristo. Então, para não deixar nada enganado, eu já dizia no namoro todos os meus defeitos, né? Chegávamos um para o outro e conversávamos sobre. E até defeitos meus que eu dizia na época, ele não acreditava. Depois de um tempo, depois de uns anos namorando, ele disse assim, mas rapaz, não é que é verdade? Que eu falava justamente, não se engane com essa minha voz doce. Eu dizia para ele, não se engane com a minha voz. Eu sou muito chata. E ele dizia, é nada. Depois de um ano de namoro, ele percebeu que era verdade. Basta comer um quilo de sal que a gente descobre. Mas o fato é que eu estava dizendo o seguinte, quando nós nos conhecemos,
oramos, namoramos. É claro que tinha espaço para carícia, para beijo, para abraço, tinha isso também. Mas havia tempos em que a gente sentava para ler a Bíblia junto, que a gente orava junto, porque eu queria construir um casamento com uma mulher que me acompanhasse em oração, que me acompanhasse à igreja, que lesse a Bíblia comigo. Nós lemos livros cristãos juntos. Eu lembro que eu estudava no Betel, em João Pessoa, e eu vinha no fim de semana para ir para o campo missionário em São Vicente do Seridó. Nós estávamos plantando uma igreja, e nós só conseguimos nos ver na segunda-feira, no almoço. Pelo menos na época eu estava no Betel. E quando eu chegava aqui em Campina Grande, eu a pegava no trabalho, nós íamos almoçar juntos, em algum restaurante aqui, íamos para uma praça, levávamos um livro cristão, e a gente separava um tempo para ler. Nós lemos aquele livro do pastor Jaime Kemp, Eu Amo Você, Namoro, Noivado, Casamento e Sexo. Nós lemos esse livro juntos enquanto namorávamos. Uma vez por semana a gente lia um capítulo do livro. E isso constrói uma intimidade, meus irmãos, que é muito superior a qualquer outra intimidade física. A gente consegue orar junto hoje, porque nós já fazíamos isso quando namorávamos. É muito importante você levar em consideração o compromisso com o pacto que você tem com Deus. De repente alguém diz assim, não, mas eu conheço uma pessoa que se relacionou com alguém, não era crente, a pessoa se converteu. Sim, acontece isso também. Mas veja que isso é exceção à regra. O reverendo Jaime Kemp, no seu livro, diz que 90% dos relacionamentos mistos não terminam em conversão do não crente. Não termina. Então não é a regra. A regra é você procurar alguém que tenha a fé em Cristo que você tem. O apóstolo Paulo diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É muito importante você considerar isso. Leve em consideração o aspecto da fé, da aliança, do pacto com Deus. No que diz respeito a esse segundo pilar, Shirley destacou aqui, confiança com Deus. Eu recordo, irmãos, que quando eu era um jovem na igreja em que eu fazia parte, como o Shirley falou, havia palestras desse tipo na igreja. Eu lembro que uma vez eu sentei e anotei num papel lá as 10 características que eu queria que minha esposa tivesse. Tinha na época 15, 16 anos, era um novo crente. Eu anotei aquelas virtudes e eu coloquei na minha Bíblia e eu ainda as tenho em casa, em algum canto guardado. Eu olho para Shirley e eu vejo praticamente aquelas virtudes. Não é que ela seja perfeita, ela tem aquelas 10 virtudes e tem outros 10 defeitos, como eu tenho também, sem nenhum problema. Nós todos somos pecadores que estão em Cristo se amadurecendo na santificação. Mas as virtudes que eu pedi ao Senhor em oração, eu vejo nela, porque Deus atende orações, como atendeu aqui a oração de Abraão. Abraão disse assim, você deve ter visto, ele disse, o anjo do Senhor te guiará. Ele confia claramente, o Senhor enviará o seu anjo, verso 7, que há de preceder e tomarás lá a esposa para o meu filho. Às vezes, alguns jovens cristãos chegam à fase do desespero, né? E ao ponto de pensar assim, corre até o risco de abrir a Bíblia e encontrar aquele versículo que diz assim, qualquer um que eu achar, todo aquele que vier a mim, de modo algum, lançarei fora, no desespero. Nós precisamos aprender a confiar que Deus prepara para nós aquilo que há de ser melhor, irmãos. E é exatamente isso que Abraão revela aqui, confiança em Deus, a oração aqui. E assim, muitas vezes, por passar o tempo, né? Muitas jovens, e principalmente as mulheres, né, cristãs, com o passar do tempo, até mesmo porque a cobrança é muito grande em cima das mulheres na igreja, né? Muitos irmãos começam a questionar, e cadê o namorado? Não vai arranjar um namorado, não? E aumenta a aflição daquele jovem ou daquela jovem no seio da igreja. E para estes, eu digo, muitas vezes no nosso dia a dia, principalmente na atualidade, a gente vive como se Deus não estivesse presente. Às vezes a gente vive como se Deus não fosse o Emanuel, o Deus presente conosco. Acha que Deus não está vendo o nosso sofrimento, não está vendo o que a gente passa, não escuta nossas orações, justamente porque não percebe que há um tempo de espera. E claro que para quem sofre, o tempo da espera, estou falando agora não só sobre relacionamento, mas sobre qualquer coisa na nossa vida,
Quando a gente está sofrendo, o tempo de espera é muito doloroso, porque a gente às vezes acha que nós achamos que não estamos sendo ouvidos, não é? Mas é importante a gente se apegar com os eventos passados. Quando Abraão falou isso para o seu servo, ele se apegou a todos os eventos passados, todas as suas experiências, e disse: olha, assim como Deus me ajudou outrora, também vai lhe ajudar e vai lhe guiar, vai lhe conduzir. O anjo do Senhor estará com você e vai nos conduzir nisso. Até mesmo porque a vontade de Abraão era de agradar a Deus. Então, você que tem o propósito de agradar a Deus, que tem o propósito de servir a Ele incondicionalmente, com toda a sua existência, tenha plena certeza. Deus está contemplando sua vida, Deus está lhe vendo, Ele está guiando tudo, conduzindo todas as coisas para fazer a sua vontade. E a vontade de Deus a gente deve sempre lembrar. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Então confia, espera, né? Confia em Deus. E não se apegue a qualquer coisa que apareça na sua frente. Não se apegue ao primeiro que aparecer, como o Heber falou. Não é aquele que aparecer, não vou jogar fora. Não. Espere o ideal de Deus para a sua vida, aquela pessoa que Deus planejou para você, não é? Se nós lermos o texto da continuidade, Rebeca se dá a conhecer a Eliezer, e Eliezer louva a Deus, ele adora ao Senhor, por encaminhá-lo de maneira tão fácil àquela que seria a esposa de Isaac. Então, ela é levada por Rebeca até a casa dos seus pais. E Eliezer se apresenta, vai direto ao assunto, diz a razão porque havia voltado a essa terra, a mando de Abraão, e pede então para que a família libere Rebeca, para que o acompanhe, que seja então a esposa do filho de Abraão, a esposa de Isaac. E, a princípio, a família tenta reter. O pai de Rebeca, Betuel, pretende demorar alguns dias, junto com o irmão de Rebeca, Labão. Eles recebem presentes, a própria Rebeca recebe joias, que são encaminhadas como presente para ela. E, em algum instante, alguns dias depois, Eliezer insiste para que a moça possa acompanhá-lo em direção à terra de Canaã, para que pudesse, então, contrair núpcias com Isaac. E é exatamente nesse momento, meus queridos irmãos, em que os pais de Rebeca passam a bola da vez para que ela possa, então, tomar a decisão. Eles chamam Rebeca, isso está no verso de número 58, chamam Rebeca e lhe perguntam: queres ir com este homem? E o texto nos diz que ela responde: irei. Então, aqui nós temos um outro pilar para um relacionamento de um casamento saudável, um pilar que antecede exatamente ao casamento. É a decisão pessoal. É preciso que quem se casa tenha a livre decisão de casar pelos motivos corretos. Ela decide por si só. E essa decisão é pautada não só na expectativa que é construída no encontro, na cultura própria dos judeus aqui, mas quando ela encontra Isaac, a descrição que nós temos do casamento de Isaac e Rebeca, que aparece a partir do verso número 62, é uma descrição que revela que houve amor entre o casal, que havia afeição, havia afetuosidade entre o casal. E aí o texto nos diz que ela chega de longe, quando está chegando na terra de Canaã, ela percebe Isaac, que estava no campo meditando, estava certamente contemplando a natureza e orando. E o texto nos diz que ela pergunta a Eliezer se era o seu senhor, se era aquela com quem ela ia se casar. E quando ele diz que sim, ela põe o véu, tornando-se um tanto quanto discreta. Ele, quando a vê, ele vai ao seu encontro, ele a toma, eles estão agora casados, ele a leva à tenda, e o texto sagrado nos diz que ele a amou. E a partir dali, Isaac foi consolado depois da morte
da sua mãe. Então nós temos aqui um Deus providencialmente construindo um relacionamento para ser abençoado, em resposta à oração, não só de Abraão, o que nos ensina, nós que somos pais, que nós precisamos orar pelos relacionamentos dos nossos filhos, mas também a resposta do próprio Eliezer. E outra coisa que é importante a gente destacar, embora já tenha sido falado em Gênesis capítulo 3, quando o Heber falou, aqui nós vemos na história de Isaac e de Rebeca a concordância familiar com o relacionamento, o que também é muito importante para nós. É importante que a pessoa com quem você vai casar, é importante que sua mãe aprove, é importante que seu pai aprove, é importante que todo aquele núcleo familiar esteja de acordo com esse relacionamento. Quando nós nos casamos, não nos casamos apenas com essa pessoa, né, que está próximo a você, mas com toda a família. Você vai fazer parte daquele núcleo familiar. Então, é muito importante a gente observar isso, de estar de acordo com a vontade também dos nossos pais. Isso digo para os jovens, né, que atentem a isso na hora de casar, na hora de se relacionar com alguém, que tenha essa aprovação do núcleo familiar. Isso é muito importante, irmãos, porque como o Shirley disse, nós nos casamos com a família. A família passa a viver também esse relacionamento de alguma forma. E eu lembro que quando eu estava por casar, nós estávamos então já criando expectativa e eu iria noivar com Shirley. E eu cheguei para a minha mãe para consultar o que minha mãe achava de Shirley. Disse: mãe, eu queria falar com a senhora sabe que eu estou namorando com Shirley há alguns meses, alguns anos, e a gente está pensando em se preparar para casar. Noivado, eu costumo dizer que é aquele momento em que a gente vai começar a mexer com dinheiro junto, porque a gente teria que montar uma casa. Ela trabalhava, eu também trabalhava, então nós precisávamos juntar dinheiro junto. A gente já ia aprender a mexer com dinheiro, colocar numa conta, comprar alguns móveis, algumas coisas. E eu queria saber, mãe, o que a senhora tem a dizer sobre Shirley. Sua opinião é muito importante nesse processo. Eu não sei qual a estrutura familiar que você tem. Evidentemente, há situações excepcionais à regra, mas preste atenção. Seu pai e sua mãe participam da sua vida, são cristãos, têm um relacionamento com Deus, são pessoas comprometidas com o Senhor, são bem casados, temem ao Senhor. E você está construindo um relacionamento que eles desaprovam. Provavelmente tem alguma coisa errada aí. É muito importante que nós ouçamos os nossos pais, irmãos. Quando o Senhor ordenou o 5º mandamento, o primeiro daqueles que diz respeito à esfera horizontal, que os 2 mandamentos, os 10 mandamentos, eles têm 2 tábuas, né? A primeira tábua que é vertical, eu e Deus, e a segunda tábua que é horizontal. Nós, seres humanos, entre nós, o que é que Deus quer que nós façamos entre nós? E o primeiro desses mandamentos, que é o 5º, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que vivas longos dias sobre a terra. De todos os mandamentos, Paulo diz que esse é o único que tem promessa. A promessa de que se eu honrar o meu pai e a minha mãe, eu viverei com longevidade. É muito importante ouvir a opinião do pai e da mãe, porque às vezes eles estão vendo coisas que a gente não está vendo. A gente só consegue ver depois, sobretudo quando estamos apaixonados, quando estamos encantados. A gente costuma cegar para os defeitos e ver apenas aquilo que é aparentemente bonito, julgar pelo frasco, pela aparência. Como eu disse há pouco, quando a gente namora, a gente abre os olhos para ver todos os defeitos. E quando a gente casa, a gente fecha os olhos para os defeitos e abre bem para as virtudes. Um namoro e um noivado saudável para um cristão é aquele em que o casal não só conta com a ajuda de Deus, mas também abre bem os olhos para ver aquele ou aquela com quem ele está contraindo a expectativa de um relacionamento final e duradouro. É importante destacarmos, né, que, embora eles tenham começado muito bem, né, Isaac e Rebeca começaram da forma correta um relacionamento. Houveram todas esses pilares aqui que nós citamos, né? Tiveram uma expectativa de casamento saudável,
baseado na vontade de Deus, colocaram em oração, né? Não apenas eles, mas os outros que estavam ali envolvidos, Abraão, o servo Eliezer. Então a gente vê a mão de Deus conduzindo essa união. Embora tenham começado muito bem, ao longo do texto, quando a gente for olhando a vida dos dois, a gente vai perceber que ao nascer os filhos, né? Ao nascerem os filhos, cada um toma um partido. A mãe é por um filho, o pai pelo outro, e fica aquela rivalidade dentro de casa. A gente percebe que a união do casal já não está assim tão plena. Com isso, o que quero falar? É que não basta apenas a gente começar bem, mas continuarmos bem. Então, para a gente continuar um casamento bem, é importante que ele seja pautado no respeito, na cumplicidade, não é? É claro que nenhum pai, nenhuma mãe deve ter um filho preferido, mas ambos devem estar ali unidos no propósito de educar todos os seus filhos de modo que eles cresçam saudáveis, em todos os aspectos, né? Emocionais, espiritual, fisicamente. Todos os filhos precisam se sentir amados dentro do lar e tantas outras coisas. Mas é claro que hoje não é momento para a gente tratar de tudo isso. Mas eu também nós não poderíamos parar apenas naquele momento e não alertar a todos nós sobre a importância da gente continuar construindo essa caminhada de forma equilibrada, na presença do Senhor, fazendo com que o Senhor ainda participe aqui junto conosco, né? Buscando na Bíblia respostas, né? Para a nossa vivência diária. Então, o respeito mútuo, o amor incondicional entre ambos, né? O que mais poderíamos destacar? A submissão, claro, não essa que muitas vezes distorcida no mundo, mas a submissão de acordo com a Bíblia, em que nós auxiliamos o outro. Então é importante. E o marido cumprir aquele papel que Cristo determinou para o esposo, não é? De amar a sua esposa a ponto de dar sua vida por ela. Então, no relacionamento em que há respeito, há amor, começa aí uma boa receita para o sucesso desse casamento. Amém. Nós queremos concluir com como começamos, enfatizando aos irmãos que Deus tem interesse, irmãos, de participar. Nós somos cristãos, nós somos crentes. Deus tem interesse em participar de todas as nossas escolhas. Às vezes, nossos jovens, mesmo nossos filhos, crentes, eles agem como se essa área da vida que envolve as afeições pessoais, as emoções, fosse uma área isolada da vida cristã. E não é, irmãos. Deus leva a sério as expectativas que você constrói com aquela moça ou aquele rapaz com quem você está pretendendo namorar. E é importante que nós tornemos isso também parte da nossa vivência cristã, que nós oremos por nossos filhos acerca disso, que nós instruamos a eles, e que eles são cristãos, se são crentes, porque tudo isso aqui foi dito e só vai valer a pena mesmo, só vai poder ser experimentado se você for um crente. Se você não for um crente, tudo isso aqui vai ser discurso de religioso. Mas se você é um cristão, é um jovem cristão, é muito importante que você torne Deus participante das decisões que envolvem o seu futuro. Nessa que é uma das decisões mais importantes da vida. Depois de ser um crente, eu vou lhes dizer com certeza, a melhor decisão que eu já tomei na minha vida foi ter me casado, com a graça de Deus, com a pessoa certa, na expectativa de que eu fosse também a pessoa certa. Porque muitas vezes há enlaces que são construídos nessa perspectiva. Será que eu estou encontrando a pessoa certa, sem que a pessoa também busque ser a pessoa certa? Então você quer uma esposa que se sujeite a você como a igreja sujeita a Cristo, mas você não ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou o contrário, né? De repente você quer um marido que ame você como Cristo amou a igreja, mas você não se sujeita a ele como a igreja é sujeita a Cristo. Então, quando nós não apenas buscamos a pessoa certa, mas somos a pessoa certa diante de Deus, o casamento tem de dar certo. Você não é obrigado a repetir a tragédia familiar de quem quer que seja. Não é obrigado a repetir a tragédia, de repente, do casamento dos seus pais, dos seus avós. Não. É possível ser feliz a dois. É
possível ser uma família feliz com a ajuda da presença e da graça de Deus. E isso envolve, com certeza, um relacionamento a três. Só assim, irmãos, nosso casamento, nossa família pode ser efetivamente abençoada, como promete a palavra de Deus. E para isso a gente tem que tomar aquela decisão que Josué tomou. A gente lê como uma promessa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não foi uma promessa. Leia o texto, foi uma decisão que ele tomou. Escolham a quem vocês vão servir. Josué disse ao povo: se aos deuses que os vossos ancestrais serviram da além do deserto, eu e a minha casa, Josué disse, nós serviremos ao Senhor. Numa família de modelo patriarcal como era aquela, quando o marido dizia isso, a família seguia junto. Nós vamos servir ao Senhor, Ele vai ser o nosso Deus. E nossa família vai ser abençoada, porque Ele será o nosso Deus. Então decida isso, decida, você que é jovem cristão, ore por isso. Eu orava por minha esposa e por meus filhos antes mesmo de conhecer Shirley. Eu não conto as noites que eu estava no seminário, até eu tenho uma sala de oração, tinha na época lá do seminário masculino, em que os seminaristas podiam ir orar à vontade lá, a hora que fosse. Eu não conto as vezes que eu ia para ali e eu me ajoelhava e dizia: Senhor, eu não sei quem é nem quem será, mas permita que meu coração se afeiçoe de uma mulher temente a Ti. E permita que os meus filhos aprendam a temer ao Senhor com ela. Nem filhos, eu não sabia nem se ia ser menino ou menina. E eu já orava: Senhor, dá-lhes cônjuges que temam ao Teu nome. Nós precisamos construir relacionamentos assim, como instrui a palavra de Deus, e certamente eles serão abençoados. Vamos ficar em pé para nós orarmos, irmãos? Nós vamos orar por nossos filhos, nós vamos orar por nossas vidas. Nenhum casamento aqui é perfeito. De repente, seu casamento está passando uma crise imensa. Se for o caso, eu estou certo de que o Senhor Deus tem poder para restaurar, para transformar você, para transformar seu cônjuge, para transformar seus filhos que se afastaram, quem sabe, do Senhor. Tenho certeza que o Senhor pode ajudá-la a fazer as escolhas certas. Pode. Alguém solteiro aqui, meus irmãos? Os solteiros, onde estão os solteiros? Vem pra cá, pra frente. Porque a gente ora sempre pro casal, assim. Mas por isso que a gente ora pros solteiros. Chega pra cá. Solteiros independente de idade, né? Pode chegar. Pode chegar sem vergonha nenhuma. Venha pra cá, chega os solteiros. Os jovens também solteiros, venham pra cá. Vamos orar por esses jovens, irmãos, por esses adultos, por esses irmãos e irmãs, maduros até, alguns que querem encontrar alguém de acordo com a vontade do Senhor. Adolescentes, vamos orar ao Senhor por eles. Estenda suas mãos em direção a eles. Ora, por favor, Shirley. Senhor, nosso Deus e Pai, te rendemos graças, Senhor, por te servir, por amar o Deus criador de todas as coisas, Deus soberano, que controla o universo, que controla todas as coisas. A Ti, Deus, nós clamamos nesse momento, colocamos diante de Ti a vida desses irmãos que estão aqui na frente, ó Deus. Senhor, conduz suas vidas. O Senhor tem um plano para cada um. Ajuda-os a discernir todos os Teus propósitos nas suas vidas, Senhor. Ajuda-os a entender o Teu plano, Pai. A também aguardar confiante o momento da espera. Que o Senhor possa conduzi-los em triunfo. Que eles conservem nos seus corações o propósito de glorificar o Teu nome. Que eles conservem em seus corações o propósito de Te agradar, de Te servir com fidelidade. Oro também, ó Deus, pelos demais irmãos que, assim como eu, estão casados, têm filhos para educar. Ó Deus, que colocamos, assim como Josué, o propósito em nossos corações de Te servir em família. Para isso eu sei, Senhor, que há um sacrifício em educar, em ler Tua palavra, em instruir, ó Deus, os filhos e aqueles que estão à nossa volta com um exemplo vivo. E também, através da Tua palavra, dedicar momentos, dedicar tempo para a leitura da palavra, para a oração. Ó Deus, que façamos isso.
que tenhamos uma vida que glorifique o Teu nome, que conservemos esse propósito, Pai, de Te agradar em todas as áreas da nossa vida. Guia-nos em todo bom propósito. Guia-nos, Senhor, para Te agradar, para Te servir e para vermos as Tuas maravilhas na nossa vida, na nossa casa, no nome de Jesus. Amém.